Sejam bem-vindos ao meu vídeo 44. Vamos falar relativamente ao ouro, vamos falar também relativamente ao Bitcoin e o que é que vamos falar relativamente ao Bitcoin? Mercado, comportamento para 2023, qual será a previsão para 2024, bem como possível aprovação da SEC de um fundo ETF para o Bitcoin em 2024. Vamos falar também o pior e o melhor investimento em 2024, portanto estejam atentos até ao fim do vídeo. E estes são os temas para este vídeo, o 44. Agradecer a todos os meus amigos porque investiram no ouro. Disse nos meus vídeos, o vídeo número 15, o vídeo número 21, 22 e 23 em 12 de novembro, o dia 10, 16 e 28 de dezembro, para investirem no ouro quando este estava a $1.800, US dólares, neste caso a onça. Portanto, desde 28 de dezembro e que agora estamos com a 2031,87 US dólares a onça, e querias mostrar o gráfico de janeiro de 2023, desde da onde para cá, portanto, subiu 14,42%, portanto, mais 256 a onça, e se formos reparar da prata para um ano, à volta de uma percentagem de 3,37. Não é mau investimento, 14% no ano e mais 3,37. Se vocês forem ver em termos de 21%, como vocês podem ver aqui, houve um aumento de outubro de 2023 até mais ou menos aqui a abril de 21%, e depois de abril até mais ou menos aqui a esta altura, portanto será em julho, mais um aumento de 15%. Houve aqui um pico que atingiu, neste caso, a ordem dos 2080, mais ou menos em abril de 2023, e como podem vocês estar aqui a ver, pois foi fazendo algumas recuperações em termos de estabilização, atingiu pois um valor em termos de 1622, mas depois foi sempre aumentando no início de 2023, portanto 2022 atingiu, como vocês sabem, foi o pico da guerra na Ucrânia, e agora este pico tem a ver, portanto, também com a guerra que está a acontecer entre Israel e a Palestina, portanto, os conflitos que estão a haver todos no Médio Oriente. Como vocês podem ver, realmente o ouro é um valor que nós temos que ter em conta, visto que quando há problemas em termos económicos e estabilidade política, o ouro normalmente tende sempre a fazer o seu percurso de subida. Portanto, desde 3 de novembro de 2020, o ouro valia 1718, 2 de fevereiro o ouro passou para 1955,76 dólares a onça. Portanto, foi um aumento de 21%, e de seguida temos outro aumento de 15% de 8 de março de 2023 até 8 de maio de 2023, em que esse passo deu, tanto um salto, como vimos no gráfico anterior, de 1.800 dólares a onça, passa para 2.077 dólares a onça. Portanto, um dos sites mais importantes a nível internacional é o site do APMEX. Portanto, é só depois darem, estão a ver, os Cool Grants são muito conhecidos na África do Sul, quer ouro, quer prata dos Estados Unidos, quer ouro, quer prata suíça ou inglês. Portanto, são os mais conhecidos. O Cool Grant também é conhecido e é muito apreciado pelo mundo todo. Normalmente também costumo comprar, que é o Israel.mint. Antes de isto tudo acontecer, havia imenso ouro e prata que vocês também podiam comprar. Mas, no entanto, se as pessoas forem contra, neste caso, a guerra que está a acontecer, e forem contra Israel, portanto, se quiserem comprar, compram através do site APMEX. Cooperação em termos da economia americana e da economia mundial. Neste caso, qual é a perspectiva atualmente? Pergunto a vocês. Será que a economia americana
está a caminhar para uma recessão? Pergunto a vocês. Neste momento está a caminhar para neste caso, o lado oposto. Depois do Covid-19 as coisas estavam a recuperar, portanto não significa que as coisas não estão mais difíceis, mas isto significa que os números estão aí para o lado errado. Mas no fundo estão numa situação de recuperação. O que importa a tendência é a recuperação desde o Covid-19, em que as pessoas estiveram num período de tempo sem fazer nada. Será por causa disso que não houve a tal recessão, mas ao mesmo tempo houve uma falta de gerar riqueza, pois o dinheiro, neste caso, não circulava, portanto, devido a estar tudo parado, tudo em lockdown, e assim foi injetado muito dinheiro no sistema financeiro. No entanto, que gerou uma inflação brutal, mas por trás disso houve muita ruptura, por exemplo, muitos pilotos de aviões deixaram de ser pilotos, outros reformaram-se, e neste momento há uma grande falta, por exemplo, de pilotos nas companhias aéreas em toda a parte do mundo, em que foram 2 anos, por exemplo, também que os caministas deixaram de trabalhar nessa área, bem como deixou também de haver carpinteiros, pedreiros, nesse período da pandemia, agora há uma grande falta de pessoas nesses setores, em que até podemos dizer que 10% da força que trabalhou que se reformou e, portanto, não foi substituída por pessoas qualificadas e treinadas nesse setor. Portanto, isto é um problema crónico, então o dinheiro que não foi ganho durante o Covid-19 é o que se está neste momento a recuperar. Os carros que não, por exemplo, também não foram construídos nas próprias fábricas, os contentores que não foram enviados por barcos, os pilotos de aviões que não foram treinados, isto tudo junto, tem as suas consequências na economia. E é esta, neste momento, a sessão que estamos a sentir neste momento e que não podemos mudar de um dia, neste caso, para o outro. Não é? Entretanto, as interrupções na cadeia dos alimentos que muitas pessoas falam, e de outros produtos para a produção da economia, será que vai aumentar? Pergunto a vocês. Já estão. Neste caso, eu diria que estamos no caminho da recuperação, mas muitas pessoas perderam, por exemplo, a fé na precisão dos números que vemos, tanto todos os dias nas conferências de imprensa ou comunicados dos governos de vários países, quer dos Estados Unidos, quer da Europa, e, como exemplo, estamos de volta onde estávamos antes de 2019. Isto pode ser verdade ou pode não ser tão preciso, mas perdemos o crescimento da economia de 2 ou 3% que tínhamos desde essa altura. Anos de Covid, perdemos assim logo 9 a 10% do crescimento. E assim ainda temos que recuperar esses mesmos 10% que estão aí agora neste momento. E é bom estar numa situação de recuperação porque sabemos que estamos a ir numa direção certa. Tanto com o tempo que ajuda as pessoas que são corajosas o suficiente para elas darem o melhor de si mesmas. Um dos sites mais importantes para comprar as ações. Portanto, eu normalmente compro no site boom.com, como vocês estão a ver, tanto que é online e podemos abrir uma conta no nosso nome e comprar tantas ações online, quer em Portugal, quer em Angola, quer nos Estados Unidos, quer aqui na Ásia. Ou então em qualquer parte do mundo, portanto, podemos comprar quer na Bolsa Americana, Bolsa Europeia, inglesa, japonesa, chinesa, de Hong Kong, etc. Pergunto a vocês, onde estava agora em termos dos valores do desemprego? Portanto, a taxa de desemprego pode continuar a subir? Pergunto a vocês. O desemprego tem estado a descer nestes valores e que neste momento está muito perto dos 3,7%, 3,4%. Se isto é para aumentar em termos de desemprego ou não? Estados Unidos é como, neste caso, as taxas de juros, portanto, ora o desemprego está a subir, mas tem sido extremamente muito baixo. E, portanto, a economia americana é extremamente saudável, considerando o que o mundo está a passar neste momento, pior que a economia americana. Portanto, o emprego nos Estados Unidos está extremamente forte, considerando que a economia mundial está a passar da Europa, que está muito pior que os Estados Unidos. E se nós percebemos o que aconteceu, se for certo ou errado, pela parte do FED, que é o Banco Central Americano, ou pela parte do BCE, que é o Banco Central Europeu, que foi subir as taxas de juros cada vez mais e as famílias estão a sentir isso, tanto em termos de pagamentos nos empréstimos das casas. O mundo parou com o Covid por vários meses. Quantos meses as pessoas não podiam sair, não podiam ir trabalhar e não se podia também ir de férias, não se podia viajar de avião ou de carro, etc. Reduzir isso para quantos meses foram perdidos em termos na produção das fábricas, foi a perda
neste caso de dinheiro. E como todas as lojas também que fecharam, muitas delas, de um momento para o outro, e que nunca mais abriram, assim como os restaurantes que nunca mais serviam comida, isto tudo foi uma perda enorme de dinheiro que se foi embora para sempre. No entanto, sair de uma situação destas é uma tarefa muito penosa para a economia, mas o progresso realmente é bom que aconteça e nós terminamos e agora estamos num período difícil de sair. Mas é claro que isso é um bom economicamente e potencialmente bom também para os investidores. E será que vai continuar a subir as ações? Pergunto a vocês. Portanto, a probabilidade é que as ações do S&P 500 continuem a subir 7%, tanto o governo como o Fed, neste caso, e o BCE, gostam de se basear em dois indicadores de caso que interessam, tanto são os mercados das ações, que é um dos principais indicadores, porque mostra se a economia está no bom caminho, e os preços das casas, porque também os governos têm esses preços para o data. E é onde esta maioria da riqueza das pessoas está neste momento a girar. Então sabemos que os preços continuam a subir destes dois indicadores, das ações e o indicador dos preços das casas. E as pessoas focam-se muito nas ações e nos preços das casas, e quando os governos tentam promover as subidas dos preços nestas duas áreas, para assim dizer que a economia está bem, saúde e financeiramente. Os governos promovem fazendo as coisas como imprimir imenso dinheiro, injetar na economia esse mesmo dinheiro e baixar as taxas de juros. Tanto olhando para os preços das casas e olhando para o mercado das ações, poder ver como esses dois indicativos se estão a comportar.